Deus, Ele criou o homem como um ser trino e uno, com corpo, alma e espírito. Ele é composto por três, mas na verdade é um. É como Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele é como a Bela costuma explicar para as crianças, o ovo, a casca, a clara e a gema, embora eu não vou falar disso. E Ele criou o homem possuindo mente, emoções e vontades. E o desejo dele era que o homem se comunicasse com ele espontaneamente. Ele não queria, como nós aprendemos numa aula de doutrina, ele não queria que a gente fôssemos máquinas, porque se Deus quisesse projetar-nos de forma que nós fizéssemos as coisas só aquilo que Ele quisesse, Ele fazia, porque Ele tinha poder para isso. Da mesma maneira que Ele criou o universo e o mundo e tudo o que há no mundo, Ele tinha poder para criar a gente como Ele quisesse. Só que Ele não, Ele queria um relacionamento espontâneo, Ele queria de nós que nós fôssemos sinceros, que nós não... Por exemplo, num relacionamento, nós, de duas pessoas, dois amigos, dois namorados, de marido e mulher, a gente sabe quando a pessoa está a ser sincera connosco e a gente não tem alegria quando aquilo é mecânico, quando a pessoa diz aquilo por dizer, mas quando as palavras elas saem do fundo do nosso coração, a gente se alegra, por simples que seja a palavra, mesmo que não tenha um grande discurso, um grande diálogo, a gente, na simplicidade das palavras, a gente analisa a sinceridade. Eu agora estou-me a lembrar do Lucas, que eu de vez em quando, principalmente quando faço anos, dou um chupa a ele. Eu sempre tenho aquela alegria de lhe oferecer o chupa do aniversário. E eu sei que ele até nem gosta de chupa, mas ele valoriza o gesto, mesmo que seja uma coisa, e Deus é assim. Embora Deus gosta daquilo que nós fazemos para Ele, desde que seja dentro da vontade dEle. Nós, ao analisarmos o quão profundo é um relacionamento com Deus, que a gente possa se apaixonar mais e mais por Deus, mais e mais pelo Espírito Santo, por Jesus Cristo, que pagou um preço por nós na cruz. Deus, Ele plantou o jardim. Para quem? Para o homem. Foi Ele que plantou e projetou o jardim para o homem. Eu imagino, se vocês se puserem a imaginar o quanto maravilhoso devia de ser aquele jardim, porque ele foi plantado por Deus. Hoje nós vemos o que brota da terra, embora é criação de Deus também. Mas eu imagino a beleza que havia naquele jardim que Deus planeou e plantou para o homem. O jardim, como os irmãos devem saber, o nome do jardim era Jardim do Éden. E o nome Éden tem o significado daquilo que aquele jardim seria. E o significado da palavra Éden simboliza prazer, paraíso, reino da vida. E muitas vezes a gente fala no paraíso e a verdade é que o Jardim do Éden ele é caracterizado por isso. E no Éden nós vemos o relacionamento ideal, o relacionamento que Deus queria que o homem tivesse. No jardim Deus instruía e sustentava o homem. O homem ele não necessitava de trabalhar arduamente para se alimentar, porque Deus o sustentava todos os dias, Deus não deixava que nada lhe faltasse. Eu fiz uma análise de uma característica uma definição que a gente pode dizer o que é que havia no Éden. O Éden era um lugar próspero e muitas vezes a gente, analisando o sentido de prosperidade, nós achamos que prosperidade é ter muito dinheiro, ser rico, ser tipo Bill Gates, assim, alguém assim cheio de dinheiro, mas não é. Prosperidade significa satisfação pessoal ou ausência de necessidade. Eu vou ler o que está a designação que eu pesquisei. E a palavra prosperidade vem do latim prosperitate, que significa estado ou qualidade de próspero, feliz, abastado, que está em plena ascensão. É um conjunto de situações envolvendo saúde física, mental, financeira, ambiental e social. Isto não significa que a pessoa... Por exemplo, eu posso ter muito dinheiro, mas não ser próspera. E muita gente acha que ter muito dinheiro é ser próspero. Não é. Porque há muita gente que tem muito dinheiro, mas não é feliz. Há muita gente que tem muito dinheiro e não tem uma família estável. Há pessoas que têm tudo, mas não têm nada. E é isso. O sentido de prosperidade... Eu até tinha posto aqui um exemplo
Prosperidade é uma pessoa que gosta, tipo, por exemplo, eu gozo de prosperidade, tudo o que eu faço dá certo, tenho ótima saúde, minha família é exemplar, meu caráter é irrepreensível, minha vida financeira é bem-sucedida e tenho paz no coração. Paz no coração inclui prosperidade. E o homem no Jardim do Éden, ele tinha tudo isto. E tal como no Jardim do Éden, Deus deu indicação ao homem para que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. E este se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra, é a regra. Faz parte da regra. Deus disse ao homem, comam de todas, não comam desta. Era a regra. Se eles fizessem isso, era o passaporte de permanência naquele jardim. E então Deus disse-lhe ele que ele podia comer de tudo. Tudo. Eles podiam desfrutar de tudo o que havia no jardim, menos daquela árvore. Embora a árvore estava lá para eles deitarem a mão, se eles quisessem. Estava nas mãos deles isso. E eu gostava de explicar a simbologia das duas árvores que fala na Bíblia, que uma é a árvore da vida. Esta árvore simboliza a salvação. Segundo diz na Bíblia, e as Bíblias de Estudo também referem muito isso, esta árvore, ela está reservada ao povo de Deus, àqueles que vão ser salvos, àqueles aos vencedores. Desta árvore, em Apocalipse, fala que se dará de comer dela aos salvos, aqueles que através da morte, depois quando vier Jesus, que a terra dará aos mortos, e irão para o paraíso. Aqueles que forem para o paraíso, aqueles que forem salvos, que não forem sujeitos à condenação eterna, aqueles que forem salvos, não é todos, é aos que forem salvos, se dará de comer desta árvore. E a árvore do conhecimento do bem e do mal, que foi a árvore que Adão e Eva comeram, influenciados pela serpente, esta árvore, a designação dela, e a gente vê isso andando um pouco mais para a frente em Gênesis 3, 6 a 7, não precisam de abrir. Esta árvore é a perda da inocência. O homem e a mulher, quando comeram daquela árvore, eles viram que estavam nus. Eles até aquele momento, eles não se importavam da nudez um do outro. Porquê? Porque as suas mentes, os seus olhos, eles eram puros. Eles eram como Deus os criou. Deus criou o homem puro, sem noção da maldade, sem essas coisas. E quando eles comeram da árvore, eles passaram a ter noção das coisas. Viram que estavam nus e incomodaram-se com aquilo. A nudez deles os incomodou. E a pureza dos olhos, da mente, das emoções dele se foi. A partir daquele momento, eles tinham noção do que era bom e do que era mau. Aquela árvore era a desobediência. Nós, o homem, ao ter aquela atitude, ele desobedeceu. Ele desobedeceu a Deus, por Deus disse, não comam desta árvore, mas é com vocês. E ele hoje faz o mesmo connosco. Ele diz, não façam isto, mas é com vocês. A gente não pode cometer pecado, mas não está lá ninguém a impedir-nos de cometer pecado. A decisão está nas nossas mãos. Aconteceu o mesmo com o homem. A decisão estava nas mãos deles. E Deus colocou aquela árvore com um sentido. Ele confiava no homem, mas o homem também tinha que confiar naquilo que ele disse. Se Deus disse que podem comer de tudo, porque tudo é bom, mas esta árvore não comam, ele estava a dar um voto de confiança, ele estava a entregar algo dele ao homem. E Deus queria que se o homem confiasse plenamente e totalmente nele, eles não iam comer daquela árvore, porque Deus disse, bem, não comam, então se não é para comer é porque não é bom. E o homem e Deus, o mesmo acontece hoje. A gente pode comer de todas as árvores. A gente pode comer da árvore da família, da árvore do trabalho, da árvore da alegria, da árvore de rir com os amigos, de rir com a família, de conviver, de ver um cinema desde que não tenha maldade. Nós podemos comer disso tudo, mas há uma árvore que a gente não pode comer. É a árvore da desobediência. Porque é pela desobediência que vem todos os pecados. Deus quis que a gente voltasse ao jardim. E o homem pecou e a expulsão dele, às vezes a gente acha que não volta, que não há volta. Só que em João 3:16 e 17 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. E quando nós reconhecemos o preço que Jesus pagou na cruz,
O preço que Jesus pagou na cruz é um caminho de obediência. Quando nós reconhecemos aquele passo, ele é um caminho de obediência. E a gente sabe como é que obedece, lendo a palavra, ouvindo atentamente o que o pastor diz. Quando a gente ouve atentamente e há uma coisa que salta e a gente se enquadra naquele contexto. Ontem o pastor falou coisas que eu me enquadrei. Umas até faço, mas não sou perfeita. E isso pesa no meu coração. O facto de querer fazer mais pesa no sentido positivo. E isso é bom. Enquanto a gente, porque a Bíblia diz que quem se acha perfeito, sinceramente, acho que já está a cometer um erro, porque eu no dia... Porque eu já passei por esse momento de parar e dizer assim, vou pedir perdão ao Senhor porque hoje? Mas eu não fiz nada, eu estou... Aquelas alturas que a gente se acha... E não é verdade, porque a gente sempre falha alguma coisa e a gente tem que pedir perdão, humildemente, pedir perdão das nossas falhas, às vezes porque a gente falou que não devia, porque a gente até pensou que não devia, porque a gente São coisas que às vezes a gente não tem noção, porque a gente pesa o pecado pelo adultério, pelo roubo, pelo homicídio, só que, e os pecadinhos, aqueles que a gente acha que não prejudicam ninguém? Só que também são pecados e a gente tem que pedir perdão a Deus por isso. Isso tudo está revelado na Bíblia. Isso tudo a gente descobre quando ouve atentamente a pregação, quando a pastora ou Deus, ou eles levantam alguém para pregar a palavra. E a gente tem que ouvir atentamente a palavra. Porque só nós ouvindo a palavra atentamente, vai ser como um martelo lapidando a nossa vida. E outra coisa que por acaso me chamou muita atenção. Obediência parcial não é obediência. Obediência parcial é desobediência. Se Deus diz, vai por aqui, e foi assim, não, eu vou por ali e vou ter ao mesmo sítio. Eu estou a obedecer. Eu vou para o mesmo sítio, o caminho é o lugar, o final é o mesmo, mas eu não estou a ir por onde Deus me mandou. E às vezes a gente tende a ir pelo caminho mais fácil. Eu, no caso, fiz assim, mas seria mais ao contrário, porque este caminho assim é mais longo do que assim. Mas pronto. Mas se Deus diz que é assim, faz assim, 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 é assim, assim, assim que a gente faz. Porque mesmo que o resultado final seja o mesmo, obediência parcial é desobediência. E qualquer ato de obediência que a gente faz é adoração. Qualquer forma de a gente qualquer coisa que a gente faça que Deus queira. Se eu me apetece, por exemplo, gastar dinheiro naquilo que não devo. E se eu digo, está-me a apetecer tanto, mas eu não vou gastar, eu estou a adorar a Deus, porque eu estou-lhe a dar uma demonstração de que o amo. Outra coisa que Deus mandou o homem foi lavrar e guardar. É curioso este contexto, o do lavrar e guardar, plantar e cuidar. Quando nós lemos a palavra, ou melhor, eu vou definir três situações que nós temos que fazer isso. Porque quando uma pessoa planta uma terra, depois coloca lá o quê? Aqueles sacos, por exemplo, por exemplo, aqueles brilhantes, cheios de ar, para espantar os passarinhos. Coloca lá aquelas vassouras com os braços abertos e assim, com umas roupas vestidas, já dá muito antigamente, para espantar os passarinhos. Os espantapardais, exatamente. Pronto. Só que este contexto, ele implica três áreas. A primeira que nós temos que cultivar e guardar é nós. Porque eu só vou poder cultivar e lavrar nos outros, lavrar e cuidar os outros, se eu lavrar e cultivar e cuidar-me a mim. Porque aquilo que eu vou dar aos outros é resultado daquilo que eu tenho. E como é que eu me vou cultivando? Como eu disse, ouvindo a palavra, lendo a Bíblia, orando. Nós, por exemplo, uma pessoa, vou dar um exemplo, pronto, um pouco pessoal, não acontece, eu digo um pouco porque não é só comigo que acontece isso acontece com muita gente. Supondo, eu chego à igreja e Deus revela através dos pastores que Deus me ama, que Deus me olha não da maneira que eu me vejo. E o que é que acontece? Isso está a ser plantado no meu coração. E quando isso é plantado no meu coração, se eu não cultivar, não for lá se achar, arrancar as ervas que vão brotando, através do quê? De ler, por exemplo, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E muitos outros versículos, tipo, por exemplo, em Jeremias 1, que ele diz, que Jeremias diz, o anjo aparece e Jeremias diz-lhe,
eu sou uma criança, não sei falar. Quando Deus o levantou no ministério. Mas Ele diz que é com Ele. O que é que acontece? Eu estou a plantar. Mas se eu dou ouvidos àquilo que às vezes parece, àquilo que às vezes os outros dizem, àquilo que às vezes os nossos sentimentos nos tentam chamar para um lado completamente oposto daquilo que a Bíblia diz a nosso respeito. Porque a Bíblia diz coisas tremendas a nosso respeito. O que é que acontece? Vêm as aves de rapina, vêm as ervas daninhas e vão tomando conta do terreno. Mas quando nós estamos lá, cuidando, alimentando aquilo que Deus diz a nosso respeito, alimentando as áreas da nossa vida, nós estamos a lavrar e a cuidar, a proteger. E os outros, também é uma área que nós temos que fazer exatamente o mesmo. Eu tenho que continuamente estar semeando na vida dos outros, semeando o testemunho daquilo que Deus fez na minha vida, semeando palavras de bênção na vida dos outros, às vezes ensinando. Quando o pastor chega ao pé de mim e me diz: Karina, não faças assim, faz assado. Ou Karina, isto não está certo. E às vezes ele está aqui a semear na minha vida. Ele está, e cada vez que ele está olhando, orando, intercedendo, chamando-me a atenção, ele está a fazer o quê? A guardar. E a gente tem que guardar a vida dos outros. A Bíblia diz lá no capítulo 3, verso 8 e 9, que Deus passeava no jardim. Deus tinha prazer de estar com a criação, com aquilo que Ele criou. Tal como eu disse, Ele criou para ter um relacionamento com Ele. Ele criou de corpo, alma e espírito. Ele criou-nos seres trinos para que nós possamos, em todas as áreas, expressar a nossa adoração com Ele, para termos um relacionamento com Ele. E, curiosamente, o relacionamento de Deus com Adão e Eva, embora, pronto, não vou focar muito nisso, mas Deus amava tanto a criação que quando o homem pecou, Deus, no Velho Testamento nós vemos isso, até Jesus, da expiação pelos nossos pecados, do coisa, embora não vou falar sobre isso. Mas Jesus, quando o homem pecou, Deus, quando o homem pecou, Ele matou um animal, Ele fez um sacrifício, o próprio Deus, Ele imolou um animal como expiação da asneira que Adão e Eva tinham feito. E com as peles daquele animal, Ele cobriu Adão e Eva. Embora Adão e Eva até já tinham coberto com folhas, já tinham costurado folhas e tinham-se coberto. Só que a expiação do pecado, no Velho Testamento fala muito isso, os pecados eram expiados com sangue. E então Deus matou um animal e cobriu a nudez dos homens, aquilo que os homens estavam a ver, com a pele dos animais. E aquilo que Deus, no relacionamento que Ele deseja ter connosco, tal como o pastor nos ensinou ontem, o que é que há num relacionamento? E Adão e Eva, eles, quando Deus, depois de terem pecado, a Bíblia diz que Deus passeava no jardim. E eles não tinham visto Deus, mas eles ouviram Deus. E como o pastor ensinou ontem, às vezes Deus está com a gente sempre e continuamente. Só que às vezes a gente nem se lembra que Ele está com a gente. A gente nem se lembra que Deus está lá. Às vezes a gente até cai na asneira de dar uma facadinha, como Ele expressou ontem, porque acha que Deus não está lá. Por isso, se a gente tiver realmente noção de que Deus está lá, a gente nem facadinha, nem outra coisa. Porque a gente sabe que o vai entristecer. E quando a gente tiver real noção, quando a gente tiver para fazer uma asneira, se a gente tiver real noção de que Deus está lá, de que Deus passeia lá, se a gente souber que é pecado, a gente não vai fazer. Deus quer que eu tenha um relacionamento profundo com Ele, que eu o ame com todas as minhas forças, que eu lhe entregue tudo aquilo que eu sou. É isso que Deus quer de mim.